Olá, seja bem-vindo ao Música em Casa. Eu gostava que nos contasses como é que foi o teu início na música. Ui, bem, eu acho que deve ter sido um bocadinho como quase toda a gente, não é? É quase como uma coisa que se transmite na família, porque das minhas primeiras memórias, curiosamente, são musicais. E lembro-me perfeitamente de estar na sala dos meus pais, ouvir um disco de coros de ópera, eu creio que eram coros de ópera, e ficar muito agitado, sentir qualquer coisa. Depois, o meu pai tinha discos de eleição, e eu estou a falar isto, uma infância, mesmo das minhas primeiras memórias, 2, 3 anos, não é? Eu tinha discos de eleição, nomeadamente uma célebre Carmen da Grace Bunbury, que o vinil, nós ouvimos vinil na altura, não é? Ficou gasto à exaustão. E é engraçado que eu desde essa altura que comecei a desenvolver uma grande vontade de querer conhecer mais, de querer ver mais, e lembro-me curiosamente de um dia estar a adormecer e pensar assim para mim, quem me dera conhecer esta música toda e ter esta música toda que é para poder partilhar com os outros. Mal sabia eu que um dia iria trabalhar na rádio e iria fazer precisamente isso, ia ter acesso às gravações, à música, para poder partilhar, que é aquilo que eu mais gosto. Isto é assim, não é o início da música, mas é aquilo que eu senti que me empurrou para este caminho, pronto, porque depois tentei andar pelo piano, fui até ao 4º ano, depois quando aquilo começou a ser mais trabalhoso, porque a partir do 5º ano não é brincadeira, é quando começam a doer os dedos e não sei o quê, isto não é para mim, arrependi-me amargamente, porque rapidamente percebi que eu sentia-me completo, era com música. Aqui tive uma sorte enorme de estar na escola secundária certa, que era a escola Dom Pedro V, que foi das últimas escolas secundárias do ensino geral a, a manter no meu tempo, porque agora a música, agora é diferente, o ensino da música, graças a Deus, generalizou-se, mas na altura era das poucas resistentes que ainda tinha música e teatro. E nesse aspecto nós começámos a ter uma vivência musical através das práticas de coro e inclusivamente como disciplinas opcionais podermos fazer música, o que mais tarde me levou a querer complementar com a Juventude Musical Portuguesa e pela minha passagem no Conservatório de Lisboa. Pronto. E isto foi mais ou menos um percurso assim que teve que ver com essa enorme paixão. Eu próprio entrei em Química na Faculdade de Ciências, isto para falar a minha relação com a música, e no primeiro dia que entrei em Química quis descobrir logo uma atividade ligada à música e descobri o coro da Universidade de Lisboa. O coro da Universidade de Lisboa era entre os coros amadores, ainda hoje é, mas entre os coros amadores, sobretudo nessa altura, estamos a falar de 98, era dos coros mais importantes de Lisboa. E tive a sorte de encontrar ali 2 mestres extraordinários, que basicamente foram também meus grandes mentores nesse aspecto, foi o mestre José Robert e o mestre Pedro Teixeira, com quem ainda trabalho, e que tiveram 2 efeitos. Um efeito automático era perceber que eu não queria nada com a química, que eu queria era com a música. E que, e que depois eu queria muito continuar ligado à voz. Pronto, queria continuar ligado à voz. E curiosamente hoje em dia posso dizer que tenho a sorte, por exemplo, de trabalhar e ser colega nos comentários do MET daquela que foi a minha professora, a Ana Paula Russo. Posso dizer que tive a oportunidade, através da Antena 2, de trabalhar com uma série de músicos e sempre nestas 2 vertentes, ou seja, na vertente de eu próprio aprender um instrumento, apesar de não fazer nada, eu próprio perceber as dificuldades que é estar em palco, ainda participei em algumas coisas, mas sempre naquele ato de
de partilha, de querer saber, de querer conhecer, que é para poder partilhar. No fundo é o que fazem todos os músicos. O problema é, ou o problema, não é o problema. A diferença é que eu não toco nenhum instrumento e cantar neste momento só no banho. Portanto, essa minha relação com a música, muito resumidamente, é isto. Ou seja, foi um processo de paixão que me persegue desde muito novo, uma enorme vontade de partilha deste sentimento, desta forma de sentir, o que me levou nomeadamente também a ser um colecionador ávido. Uma das divisões da minha casa é única e exclusivamente para CDs, hoje em dia já não se usam CDs, mas eu tive que, se queria conhecer, se queria ter, tive que recorrer aos CDs. Além desses CDs tinha uma grande coisa, porque hoje em dia o problema da forma facilitada com que nós acedemos à música é que ela não vem acompanhada da informação que os CDs tinham aqueles livrinhos que acompanhava. E eu posso dizer que foi das maiores formações que eu tive, porque eu consumi esses livrinhos de forma ávida, que falavam do contexto, do compositor, da obra, geralmente tinham textos escritos pelos maestros, etc., e que foram também uma forma quase autodidata de eu próprio aprender e perceber o que é que eu tinha pela frente. Isto, estou aqui a ser o mais resumido possível. Imagina. E na tua adolescência já imaginavas o que fazes hoje em dia? Ou seja, imaginavas estar a fundo do CCB ou de System Music? Nada. Vou só aqui tirar um bocadinho de luz, porque de repente eu estou aqui ao pé de uma janela e fez-se um sol imenso. O que é que a rádio parecia já lá estar, de certa forma, porque era aquilo que eu dizia. Eu desde os meus 10, 11 anos que eu queria conhecer isto, para perceberem. A minha mãe dava-me mesadas, como todas as mães, para nós levarmos para a escola, para comermos, para lancharmos. E eu muitas vezes deixava de comer para ir à Valentim de Carvalho mais próximo, na altura era a loja que havia, não é? À Valentim de Carvalho mais próxima, para comprar os últimos CDs, os últimos discos. E, portanto, eu já fazia isso sempre com a noção de que um dia eu poderia vir a partilhar este meu gosto. Portanto, eu aqui já encontrava a rádio, curiosamente, mas programação, produção, isso foi com o coro da Universidade de Lisboa, sem dúvida nenhuma. Ou seja, eu quando entro no coro da Universidade, tinha 18 anos, porque foi o que eu disse, foi imediato, eu entrei em Química e no dia em que entro vou à reitoria da Universidade para me inscrever no coro. E logo nesse ano, o coro da Universidade tinha um projeto bastante ambicioso, que era fazer os Cátula e Cármina e um conjunto uma seleção dos livros de madrigais de Monteverdi, que para um coro amador é qualquer coisa de bastante interessante poder juntar os madrigais de Monteverdi e a música do Carl Orff num único espetáculo. E logo nessa altura eu quis envolver-me na produção, ou seja, não era meramente um cantor, não era meramente um participante do coro, automaticamente entrosei-me com a comissão diretiva do coro, montámos logo uma comissão para produzir e para levar a cabo estes projetos, como foi a missa do Dvorak, ou seja, eu começo ali a contactar do ponto de vista prático com o repertório. Na realidade, uma coisa é estudar na sala de aula, mas depois contactar com o repertório do ponto de vista prático para ser apresentado, por isso é que eu digo que o coro teve um papel essencial, porque começamos logo a preparar uma série de coisas, o Stabat Mater do Dvorak, obras maiores, e eu não conseguia, porque tinha esse bichinho de tentar realizar, de tentar fazer. Isso deve-se muito ao coro da Universidade. Eu lembro-me que quando terminámos o primeiro espetáculo, o quarto espetáculo, que foi na Aula Magna, curiosamente aquilo foi enchendo, e conseguimos ter a Aula Magna, que é uma sala difícil de encher, porque estamos a falar de 1700 lugares, de dia para dia ia enchendo cada vez mais e esgotou completamente. E nós estreámos logo em grande, porque foi logo
uma produção que foi gravada pela RTP estava eu longe de pensar que ia parar a RTP, mas foi o meu primeiro contacto com a RTP, foi precisamente por causa disso. Lá fui eu a 5 de outubro para dizer que tínhamos um espetáculo e que éramos muito bons e que íamos apresentar o espetáculo e etc. E o que é curioso é que quando acaba o último espetáculo eu tive aquela sensação que eu acho que já todos os músicos já tiveram, sobretudo quando somos assim muito verdinhos e estamos a começar, não é? Que é aquela sensação de e agora? O que é que eu faço? Isto acabou-se, nós estivemos ali meses a trabalhar, meses a estudar, depois o processo da encenação, porque era encenado, era coreografado, ainda por cima, tínhamos coreografia, portanto, estivemos a trabalhar com coreógrafos. E é aquela coisa que os músicos conhecem muito bem, que é a ponta do iceberg. Aquilo que o público vê é a pontinha do iceberg, depois o trabalho está todo debaixo d'água. E eu, quando acaba a última récita, eu chego a casa e chorava, parecia que me tinham roubado alguém ou que me tinham morto alguém, porque era a sensação de... e agora, o que é que vai acontecer? E ao mesmo tempo que isso me acontecia, porque é uma reação emocional, eu percebi que gostava mesmo disto, que gostava mesmo de trabalhar na produção, na programação, porque a programação é natural. Para quem gosta de produção e quem tem esta vontade de partilha e conhecimento de repertório que eu adquiri, a programação acaba por ser algo muito natural. Pronto, é algo que eu depois vim logo a desenvolver na Antena 2, porque eu entrei na Antena 2 para fazer o Que Música é Esta, que era um programa de vamos cá ver, um programa que pretendia pôr jovens da altura a falar de música sem aquele formalismo a que nós estávamos habituados na Antena 2 e mesmo no Canal 2. E de facto encontraram-se ali uns jovens que falavam com uma paixão, às vezes diziam muitos disparates. Hoje há programas que eu ouço que dizem, meu Deus, como é que eu fui capaz de dizer isto? Mas que era... tinha um grande mérito, porque punha-nos a falar de música como qualquer apaixonado fala daquilo que gosta. Portanto, nós não éramos diferentes daqueles tipos que comentavam futebol nos canais. E nós sabemos, porque quem é da música sabe que é assim, e que até nos zangamos, até nos insultamos, se for preciso. Então, se para a ópera, até palavrões nos vêm à cabeça quando gostamos muito de uma coisa que está a acontecer. E nós passámos um bocadinho isto. Foi um programa muito importante porque ensinou-me, antes de mais ensinou-me que eu não estava nada preparado para fazer aquilo. Ponto. Porque a arrogância dos miúdos, que acham que sabem tudo e depois percebem que não sabem nada quando são confrontados com a realidade, isso foi uma das grandes lições. Depois a segunda lição foi perceber que eu tinha que trabalhar e que me tinha que preparar, mesmo sabendo sobre o assunto, que eu tinha que me preparar muito bem para poder falar sobre esse assunto. Porque na Antena 2 nós temos todo o espectro público, temos o curioso, que não sabe nada e que vai à procura de uma primeira vez, e temos musicólogos que sabem infinitamente mais que nós, não é? Portanto, nem sequer vale a pena estarmos aqui com grandes coisas. E isso foi uma das grandes lições, que é perceber que como adequar o discurso para não passar um atestado de estupidez a quem sabe muito e não humilhar quem sabe pouco. Pronto. Porque às vezes há essa tentação. Isso foi logo uma das primeiras grandes lições. Depois eu tive a oportunidade também na Antena 2 de começar a contactar com o grande sistema de produção europeu, porque a Antena 2 faz parte da União Europeia de Rádio e Televisão, e começámos a acompanhar aquilo que eram os grandes festivais, nomeadamente a Folle Journée, que acontecia cá em Lisboa, que era a festa da música, e a acompanhar também os proms da BBC. E foi aí que cumpri com um dos meus primeiros sonhos, que era assistir a uma última noite dos proms. Aquilo é impossível levar sem chorar, mesmo sendo uma coisa absolutamente nacionalista e muito inglesa. Nós, a última parte, que é um disparate total, mas não interessa, nós levamos do princípio ao fim a chorar.
porque é 6.000 pessoas no Royal Albert Hall a cantarem plenos pulmões com uma orquestra sinfónica, repertório clássico. Quer dizer, e para quem gosta do que nós gostamos, o que é que pode querer mais? E isso foi a concretização de um sonho. Depois a segunda concretização do sonho foi a possibilidade que eu tive logo nesse início na Antena 2 de trabalhar no Festival de Salzburgo, ainda por cima num ano especialíssimo, que foi o ano Mozart. Mozart era efeméride, e o Festival de Salzburgo estava a apresentar a integral das obras dramáticas, portanto óperas e não só de Mozart, e de repente estar no coração desse ano da Europa e poder, quer dizer, nós atravessávamos a rua ou entrávamos no restaurante e estávamos com a Nana Trep, com a Diana Damrau, nunca mais me esqueço do meu jantar com o Dietrich Fischer-Dieskau e com a Yulia Varadi. Portanto, são aquelas coisas que depois essa vida me proporcionou através da Antena 2 e que me fez perceber que eu também gostava um dia que o meu país conseguisse fazer isto. Isso é o que ainda não realizámos, não é? Nós olhamos para esses fenómenos e, por exemplo, a Última Noite dos Proms, eu acho que falta uma coisa dessas em Portugal. Nós temos repertório maravilhoso, temos repertório característico, que é uma das coisas que as pessoas não dão tanto valor, mas quase todos os compositores portugueses compuseram peças baseadas no nosso folclore, ou de certa forma vão beber ao ADN da nossa identidade e da nossa matriz mais básica do ponto de vista musical. Era tão bom termos um momento do ano em que se juntasse os entendidos e os curiosos para poderem viver da música e associar a produção musical e a vivência musical até a uma questão identitária, de identidade, que é isso que se passa nos prompts, não é? A construção da identidade, ou é gritar ao mundo a identidade inglesa através da música. E eu, automaticamente, ainda hoje, tenho a esperança de um dia conseguir fazer isso em Portugal, que o português, mesmo que não vá a concertos, quando ouve Frederico de Freitas, sabe que é Frederico de Freitas e sabe que é música portuguesa. Ou quando ouve Jolie Braga Santos, poder ter a sensação que o inglês tem quando ouve Elgar ou quando ouve aquelas obras. Isso é uma das coisas. Em Salzburgo foi automático, quer dizer, era o sonho de todos nós podermos ter um festival daquele tipo em Portugal, não é? Com aqueles maestros, com aqueles solistas, mas também dar oportunidade, porque assim, é uma das coisas que as pessoas esquecem. Se nós olhamos muito, os maestros, os solistas estrangeiros de nome, está bem, mas eles só têm nome porque os países deles dão a possibilidade a que eles cresçam, porque têm palco, têm essa máquina de produção, essa máquina de realização que nós não temos em Portugal, de todo. E como programador, tenho que o dizer, não é? Portanto, nós não temos. Então, desse ponto de vista, sempre alimentei o sonho, e o mais próximo que tive, tenho que ser sincero, foi quando o CCB me convidou, nomeadamente para produzir os Dias da Música, e agora com uma grande honra que foi ter sido convidado para ficar à frente do Sister Música, do Festival de Alcobaça. Isso é o mais próximo, muito longe daquilo que a gente vê lá fora, não é? Mas é o mais próximo. Agora, tudo isto dá-nos aqui, ou seja, isto tudo que eu estive aqui a contar muito resumidamente e com as coisas umas sobrepostas umas sobre as outras, não é fácil falar disto de forma, até porque estou a falar de uma forma muito apaixonada. Isto tudo deu-me várias noções que me fazem perceber que eu gosto mesmo de ser programador e que me revejo neste papel. Aquela noção de eu não tenho que programar o que gosto, eu tenho que estar capacitado para perceber se aquilo tem qualidade ou não e se merece ou não ser programado. Tentar perceber o que é que falta no meu país para chegar aqui, o que é que eu posso fazer, como é que eu posso contribuir para ter isto, para fazer aquilo. E por isso é que eu tenho às vezes uma postura tão crítica em relação àquilo que se passa em Portugal. Porque, é outro aspecto da minha relação com a música. Eu ainda no secundário
eu não passava sem ir, sem ir à Fundação ver os concertos de quinta ou de sexta-feira, ou os de terça-feira, que são os de música de câmara e os recitais. E, portanto, para mim era quase uma religião acompanhar, portanto, logo a partir do 10º ano, 16 anos, ir para a Fundação assistir aos vários concertos. E ainda acompanhava a Metropolitana, curiosamente mais que a Sinfónica veio mais tarde, mas ainda acompanhava muito a temporada da Metropolitana. E até porque parte dela fazia-se na aula magna, onde eu vinha trabalhar. Portanto, aí eu também acompanhei essa temporada e tivemos uma sorte brutal, porque a temporada da Gulbenkian nos anos 90 e nos anos 2000 era uma temporada que qualquer estrangeiro que visse aquilo ficava com uma inveja, mas ao mesmo tempo tínhamos uma temporada muito marcante, tínhamos cá as grandes orquestras mundiais, bolas, nós íamos eu fazia tudo para entrar, mesmo sem bilhete, assumo perfeitamente, mesmo sem bilhete fazia tudo para entrar pelo Coliseu adentro para ver as grandes orquestras mundiais, por exemplo. Mas ao mesmo tempo não tínhamos a quantidade de músicos preparados que temos hoje em dia. Pois. Já tínhamos bons músicos. Essa história, há uma coisa das novas gerações que acham que são sempre as primeiras a inventar, é aquilo que eu falei de mim próprio, a arrogância mas não, sempre houve bons músicos em Portugal, sempre houve e agora, o que não havia era esta quantidade de gente preparada que há agora. E o que mais magoa nos tempos atuais que vivemos é que se nos anos 90 ou nos anos 2000 nós podíamos dizer que ainda não conseguimos fazer porque nos faltava gente, neste momento às vezes fico frustradíssimo, porque o que é que falta? Eu montava uma orquestra All Stars assim amanhã. Nós queremos um coro de qualidade, nós montamos, nós temos essa gente toda, queremos fazer. É preciso buscar quem foi lá para fora, era preciso assim uma política tipo como o governo fez com os enfermeiros, vamos isentar os músicos de impostos, aqueles que quiserem arriscar aqui a vida. É porque nós temos músicos nos lugares de destaque das principais orquestras europeias e norte-americanas. E aquilo que eu vejo é uma fuga. Ou seja, estamos a formar, é igual à enfermagem ou é igual aos médicos, não é? Estamos a formar para as pessoas irem lá para fora. Há qualquer coisa que para mim não bate certo. E onde é que não bate certo? Precisamente naquilo que é o meu meio, como programador. Ou seja, nós programadores, ou duas uma, ou não temos ferramentas porque não nas dão e as próprias instituições estão muito limitadas e não conseguem fazer bem, ou então estamos a fazer mal do nosso papel. E eu penso imenso nisso. Isto é para ser uma conversa pessoal, eu acabo por ver, mas é que isto tem muito de mim, portanto eu penso nisto diariamente. Quando nós trabalhamos no que gostamos, confundimos muito facilmente aquilo que é a nossa vida pessoal com aquilo que fazemos. Mas é raro o dia que eu não penso nisto. No que é que nós estamos a falhar? E como é que pensas numa época? Quais são as dificuldades? Porque aí já falaste, dava logo aos músicos portugueses, as pessoas também. Como é que se mete tudo numa... Imagino que deve ser bem difícil meter tudo para que se consiga um bocadinho... Como é que fazes isso? Aí está. É muito difícil. Vamos cá ver. Há várias condicionantes em Portugal, não é? Há condicionantes históricas, condicionantes económicas, condicionantes sociais, até de educação, que ajudam a explicar muito o que se passa. Mas depois há, sobretudo, uma coisa que eu chamo de muita desorganização e desconhecimento do terreno. Ou seja, quem decide, e posso dizê-lo com toda a frontalidade, porque é isso que eu sinto, não? Até posso estar a ser injusto, até posso estar a dizer, a cometer aqui uma grande injustiça, mas aquilo que eu sinto como agente do terreno é que quem decide tem muito pouca noção do trabalho, das dificuldades e até do orçamento, do custo e das mais-valias. Porque não é só um custo, há também mais-valias, não é? E esse é um dos grandes problemas em Portugal, porque quando nós vamos para reuniões internacionais falar com...
não é preciso muito longe, com Espanha, com espanhóis, vamos a Badajoz falar com espanhol, percebemos que é tudo diferente, logo à partida. A organização, o dinheiro envolvido, a expectativa de retorno, a maneira de chegar ao público, o retorno do público. E eu, às vezes, a sensação que eu tenho é que em Portugal há pessoas que sabem, mas não seja, quer dizer, vamos cá ver, a maioria dos músicos portugueses hoje em dia da nova geração nem sequer fez cá o superior, fez cá o secundário. Nós temos uma das faces mais visíveis deste boom de músicos, não tem que ver com o ensino superior. É óbvio que a reestruturação do ensino superior e o surgimento ou o fortalecimento de instituições como a Escola Superior de Música de Lisboa, a SMAI do Porto, ou os polos de Aveiro e outros, são super importantes. Mas o que mais fabricou músicos foram o quê? Foi o reforço nos conservatórios e as escolas profissionais. Vou pôr ao contrário, as escolas profissionais em primeiro lugar e depois o reforço dos conservatórios. E depois muita desta gente já nem sequer faz cá o superior. Acaba o secundário e vão para Berlim, para Londres, para Paris, whatever, não é? Pronto. Qual é o problema? As pessoas não sabem? Claro que sabem. Todos estes jovens que depois regressam a Portugal com essa experiência internacional, seja de onde for, já trabalharam, já cresceram, já assistiram a um sistema que funciona, a um sistema de produção que funciona. Então porquê é que não funciona em Portugal? Não é? Às vezes nós percebemos isso. É claro que eu para mim, eu posso justificar muito aquilo que eu digo. As próprias instituições estão muito limitadas. Não? Começa logo pelo fator orçamental. O orçamento que a maioria das instituições em Portugal tem para poder programar, em Paris dava para 1 ou 2 produções de ópera. Não dava para mais. Portanto, o que as próprias instituições em Portugal fazem é um verdadeiro milagre. O que falta aqui para nós termos ferramentas, para sermos mais felizes, para podermos fazer mais e para podermos partilhar mais, que no fundo vai à tua pergunta, que é aquela minha vontade de partilha, é valorizar mais o nosso produto, aquilo que nós fazemos. Falando do ponto de vista quase económico e tirando aqui o ponto sentimental, nós temos um produto para vender. O nosso produto em Portugal não é valorizado. É a conclusão que eu chego. Porquê? Porque está muito... Quando vamos comparar com os outros mercados, estou a falar puramente em linguagem da economia, não é? Quando vamos comparar com os outros mercados, isto não é valorizado. Comparamos os cachês, as bilheteiras, o investimento feito pelos Estados. Logo aí é uma diferença colossal. O papel dos vários serviços públicos, a definição do papel dos serviços públicos e... falando um bocadinho de mim, porque é suposto ser pessoal, não é? Eu no serviço público, apesar de ter muita vontade de me afirmar como produtor independente e vou fazendo alguns trabalhos como freelancer, a verdade é que no serviço público eu mais me revejo, porque isto deve-se também muito à Antena 2, porque gosto desta missão, ou seja, o desafio, volta àquilo que eu tinha dito, eu não tenho que programar o que gosto. Eu tenho que programar aquilo que se encaixa numa determinada linha, num determinado contexto, que serve uma determinada sociedade. Pensar, eu estou em Lisboa, que equipamentos é que existem em Lisboa? Qual é a oferta cultural que existe em Lisboa? Como é que eu me posso diferenciar? Como é que eu posso complementar, acrescentar? Isto é um alarme. Portanto, isto não tem que ver com gosto pessoal. O gosto pessoal é muito importante e é raro o programador que consegue ficar imune ao seu gosto pessoal. É muito raro. Agora, quem gosta muito de música e quem já fez música, que é o meu caso, quem já pelo menos tentou, eu costumo dizer que sou um cantor frustrado, também sabe uma coisa, que nós
Hoje em dia estamos muito apaixonados por Beethoven, amanhã vamos fazer Mozart, estamos muito apaixonados por Mozart, depois vamos fazer Ligeti, e é Ligeti. Eu lembro-me quando fiz pela primeira vez o Lux Eterna, fiquei, isto é a melhor obra que alguém fez no mundo, portanto, e vamos andando assim, tipo maluquinhos. O gosto pessoal para mim é o quê? São as âncoras. É aqueles compositores, depois quando a gente ouve, e é a nossa casa, em que nós nos sentimos em casa, isto são as âncoras. Mas eu acho que o bom programador nem sequer deve revelar as suas âncoras. Sim. Ou seja, deve ter uma perspectiva, deve ter uma linha, deve ter aquelas, saber colocar-se diariamente aquelas questões que eu fiz no serviço público, claro. Se eu for programador independente posso dar-me ao luxo de fazer o que quiser, não é? Mas naquilo que é o serviço público é como é que eu posso acrescentar, complementar, como é que eu posso fazer diferença, como é que eu posso responder à sociedade, ao meio artístico, ao público. Uma das críticas que eu faço, por exemplo, à filosofia que nasceu nos programadores e nos próprios concursos da DG Artes durante os anos 2000 é a obsessão pelos públicos, os públicos, os públicos. E, curiosamente, a ideia que nós temos é que os públicos estão cada vez mais velhos ou vão desaparecendo. Isto numa altura em que nunca houve tanta gente a estudar música, o que por si é um contrassenso. Bom, primeiro acho que é um bocado... Não é bem assim. Eu digo, vão ao CCB e percebem que o público adere. Nós estamos a viver uma época de pandemia e eu tive os concertos de agosto até aqui quase sempre cheios ou esgotados. Portanto, temos público. E o público do CCB também não é assim tão envelhecido. Portanto, não, eu tenho uma experiência ligeiramente diferente da Fundação, mas eu vou à Fundação e também vejo a Fundação cheia. Às vezes em dias em que há concertos no CCB. E estão as duas casas a funcionar. E às vezes ainda há coisas no São Carlos. Achas que isso acontece mais em Lisboa ou no resto do país? Porque o resto do país é muito mais generoso. Muito mais generoso. A minha experiência como programador através da Antena 2 e sobretudo há aqui um programa fundamental para a minha vida, que são os concertos Antena 2. São os concertos abertos e os concertos Antena 2. Foi isso que me deu a relação com o meio musical que eu tenho, não é? Porquê? Eu todas as semanas trabalhava com 1, 2 ou 3 músicos de música clássica e de jazz, não é? E tinha que produzir um concerto deles para os apresentar na rádio. E originalmente até era muito mais exigente, porque era mesmo uma apresentação de música, havia mesmo uma conversa. Houve muitos músicos que se deram a apresentar pela primeira vez nos concertos de Antena 2. Músicos que hoje em dia são absolutas referências em Portugal. Na altura já era conhecido, mas, por exemplo, o primeiro concerto aberto foi com o João Paulo Esteves da Silva. O que dizer disto? É maravilhoso. Eu nos concertos de Antena 2, concertos abertos, assistimos ao início da carreira da Ana Pereira, da Paula Carneiro, assistimos a concertos magníficos do Nuno Inácio, Adriana Ferreira, portanto, quer dizer, isto depois dá-nos uma sensação de família e deu-nos um conhecimento. A Adriana foi no Prémio Jovens Músicos, mas nós trabalhámos com quase todos os músicos e isso deu-nos um conhecimento do meio, das pessoas, um sentimento de família que é super importante e que hoje em dia é a minha principal ferramenta para programar. É saber quem é quem, onde é que estão e às vezes conseguir quase irracionalmente colar um determinado repertório ao perfil psicológico daquele músico, porque o perfil psicológico é super importante. Há músicos que dão para isto, não dão para aquilo. Tecnicamente dão para tudo, não é? Mas vão a... Por exemplo, eu dou-vos um dos grandes dilemas dos cantores. Há cantores que cantam admiravelmente bem os Lieder de Schubert, mas não entram minimamente no espírito do Schumann, porque são dois mundos diferentes, não é? E o contrário também é verdade. Geralmente os do Schumann cantam bem o Schubert. Já o Schubert não quer dizer o mesmo. Eu acho que qualquer instrumentista, quando nós falamos disto, percebe o que eu estou a dizer, porque estamos a falar de universos psicológicos muito diferentes. Eu, com o trabalho que já fiz com muitos músicos, quase que instintivamente, quando penso assim num nome,
este repertório é que era. Gostava de o ouvir neste repertório. E acho que quase todos os programadores com essa ligação ao meio conseguem fazer isso. Os concertos abertos, os concertos de Antena 2 foi a minha principal escola, sem dúvida nenhuma. Eu falei das minhas idas aos festivais, não, foi a minha principal escola. Ou seja, estar ali a ver a minha geração e as gerações mais novas, todos os dias, e até as mais velhas. Não é? Para mim, um dos concertos mais importantes foi ter podido ver, foi quando vi pela primeira vez a Irene Lima a tocar num concerto de Antena 2. Ai, a Irene está a tocar, quase que não fosse só para mim, não interessa. A Irene está a tocar. Porque para mim era uma referência absoluta. Estou a falar da Irene como poderia falar de muitos outros, de António Saiotti e de outros músicos das gerações mais antigas que passaram pelos concertos de Antena 2. Mas sobretudo foi a vê-los, a ouvi-los, a perceber como era o trabalho, como é que era o trabalho de produção, o que isso implicava ter que aprender sobre direitos de autor, como é que se geriam os direitos de autor, os direitos de intérprete. E isso foi, sem dúvida, a grande escola. E ainda achas que há muitos assim apaixonados pela música como tu, no sentido mesmo paixão, é que nota-se como falas, é mesmo. Olha, achas que hoje em dia há menos ou mais? Eu vou dar uma resposta boa e uma resposta má. Uma das minhas grandes desilusões, nos tempos em que eu ainda pensava que poderia fazer alguma coisa da minha voz, foi perceber que a maioria dos cantores não vivia a ópera, nem a oratória, nem o canto com a mesma intensidade que eu vivia. Gente com muito melhor voz que eu, muito melhor. Mas porque aquela sede de querer saber, então, mas esta obra, vou cantar esta obra, qual é o contexto dela e porquê é que isto aconteceu e o que é que passou na cabeça do compositor e porquê é que isto é assim? E eu tenho que dizer, foi uma das minhas principais desilusões, mas pior que os cantores, a minha principal desilusão foi com os instrumentistas. Foi quando eu comecei a perceber que os instrumentistas sabiam imenso sobre o seu instrumento e quase nada sobre a história da música. E eu fiquei chocado. Porque como é que se pode ser um bom intérprete sem haver esta curiosidade? Há uma pessoa que leva isso ao extremo, que é o Artur Pizarro. O Artur Pizarro, quando nós sabemos que, por exemplo, apesar do seu conhecido feitio, é daquelas pessoas que vive o seu repertório que toca ao ponto de querer saber, de comprar pianos históricos para perceber, deixa-me cá ver como é que isto era, quais eram os cliques de dificuldade, qual é o contexto. A maioria dos bons músicos, ter uma conversa com António Saiotti é uma lição, porque ele fala da obra com essa paixão e dá-nos logo o contexto. E até nos dá o contexto político e económico, se for preciso. Ana Paula Russo é outra. Ana Paula Russo fala das obras com essa paixão pelo contexto, de perceber porquê. E a minha grande desilusão em relação à maioria dos músicos com quem eu depois comecei a trabalhar é que era isso. Eram grandes técnicos, mas muito pouco apaixonados por aquilo que estavam a fazer. Eu chegava a comentar, este tipo está a tocar Mozart ou Ravel, para ele é exatamente a mesma coisa. Às vezes ficávamos com essa sensação. Isto é o lado negativo, mas como percebeste, dei aqui pode ser culpa das escolas profissionais. Culpa não é culpa, a culpa é das pessoas, obviamente. Claro, porque... Mas como estamos ali, não sei quantos anos, a tocar bem, fazer escalas, e fazer não sei o quê, fazer as peças, hein? Que às vezes desligamos da parte mais importante, a música em si, e só pensamos no tocar rápido, aguentar, não sei o que é. Eu não sei de quem é a culpa. Eu acho que há um fenómeno. Vamos cá ver. Nós vivemos e até já assistimos à tentativa de implementação de um regime tecnocrático em Portugal e na Europa. E a música não é imune. O que é que se defendeu durante os anos 90? Isto tudo tem que ver com... Lá está, lá estou eu o apaixonado do contexto, não é? Se nós pensarmos bem, desde os movimentos dos yuppies e desde aquele pragmatismo da Thatcher e companhia, que se pôs na cabeça que só a técnica interessava, era o mérito da tecnocracia.
E a música foi igual, não foi diferente. O que se começou a querer foi gente perfeita na execução da música. Se nós formos ver e fomos comparar, por exemplo, eu fartava-me de falar isso porque eu também trabalhei em lojas de discos, lá está, aquela paixão da partilha levou-me a ser fundador da FNAC em Portugal e também passei pelo Corte Inglês. E é curioso que eu falava muito com os meus clientes, porque eu adorava exatamente perceber porque é que eles queriam aquela gravação, porque é que eles queriam isto. Uma das coisas que nós falávamos era a diferença entre a geração que estava a surgir nos anos 2000 e as gerações, aquilo que nós chamávamos a escola da tradição, a escola mais antiga. E se calhar vamos falar aqui um dos papas da escola mais antiga, dou um exemplo, o Alfred Cortot. É altamente imperfeito, tem montes de notas esmagadas, mas depois aquilo é emoção do princípio até ao fim. E ele está a comunicar connosco, ele está a dizer-nos algo, ele está-nos a contar algo. Quando nós chegamos aos anos 2000, começamos a ver uma série de artistas absolutamente irrepreensíveis, que tecnicamente tomaram muitos no passado ter aquela capacidade técnica de abordar a música, mas depois zero, um cubo de gelo. E pior, começou a acontecer uma coisa que me deixou muito assustado. Uma das coisas que eu fazia, que eram concursos de provas cegas. Porque existem outros apaixonados, como é óbvio, e eu tenho a sorte de trabalhar com um deles, que é o Reinaldo Francisco. Uma das coisas que nós mais gostávamos era de pôr uma obra, a mesma obra, por vários intérpretes. E depois tentarmos perceber quem era. Isto com as gerações pós-2000 é muito mais difícil, porque são todos muito mais iguais. São todos muito mais flat. Todos muito mais limpos. Agora o que é impressionante é quando andamos para trás, até com orquestras, nós distinguimos perfeitamente um Karajan, de um Karl Böhm, de um Leonard Bernstein, de um Furtwängler, de um Klemperer. Distinguimos absolutamente. Isto assusta-me. Por um lado, maravilha-me. Ou seja, nós... A probabilidade de termos um mau concerto é muito mais baixa do que antigamente. Agora, dá-me ideia, parece, a sensação que eu tenho, isto parece uma coisa velho do Restelo, e eu não sou assim tão velho bolas, é que se perde um bocadinho de alma, sabes? E eu não gostava que isso acontecesse. Olha, eu uma vez fui fazer estive com uma plateia de pianistas, jovens pianistas, e pediram para falar exatamente desta minha experiência. E uma das primeiras perguntas que fiz foi... e eram pianistas de todo o mundo, não eram portugueses, eram de todo o mundo. E uma das perguntas que eu fiz foi: qual foi o vosso último concerto que foram ver? E cheguei à conclusão que naquela sala, a maioria dos jovens pianistas estudantes tinha visto, em média, uns 5 concertos por ano. Alguns vinham de Nova Iorque, outros vinham de Paris, outros vinham... E eu virei-me curiosamente para o norte-americano e disse: se eu vivesse em Nova Iorque, eu ia a concertos todos os dias, não era 5 vezes por ano. É claro que isto é assim, é muito fácil para alguém que está mais próximo da diletância, como eu, poder ir a muitos concertos, do que uma pessoa que tem que se apurar tecnicamente e tem que estudar no mínimo 8, 9 horas todos os dias para poder ultrapassar essas técnicas. E, portanto, eu percebo perfeitamente que se chega ao final do dia sem se poder ouvir uma nota de música. Eu próprio, como programador, de vez em quando isso acontece, quanto mais um músico que tem que estudar horas a fio. Agora, é super importante ver. Eu quando estive no Festival de Salzburgo, foi a primeira vez que eu tive uma dose maciça em que as produções eram todas, lá está, na trap para cima. Pronto. E eu entrava nos auditórios, eu começava a ver os cantores a cantar e automaticamente sentia transformações internas da glote, do céu da boca, de todos os músculos do aparelho fonador, porque eu estava a tentar perceber porque é que aquelas vozes eram tão boas, tão eficazes. E eu acho que isto acontece com os pianistas que se sentam todos do lado esquerdo da sala para poder ver as mãos do pianista. Acho que acontece com qualquer instrumentista, não é? Estar atento a essa componente. Mas isso só se faz vendo com os grandes, vendo com os melhores, vendo com os bons exemplos. E a mim fez uma confusão enorme, mas esta gente não vê. E depois,
o ver é também uma maneira de percebermos que existem várias abordagens à mesma obra. Eu creio que era o Richter, era. O Richter é que dizia que havia várias maneiras de dizer eu amo-te. Maneiras mais arrebatadas, maneiras mais frias, mais secas, outras muito apaixonadas e glicodoces. Não era o Richter, era o Brandel. Era o Brandel que dizia isto. O Brandel estava a explicar porque é que não gostava da gravação em estúdio. E ele dizia assim, eu vou gravar a mesma obra 4 e 5 vezes. E depois um engenheiro de som qualquer vai montar aquilo para tirar as minhas imperfeições. Mas eu hoje posso estar absolutamente arrebatado e querer exprimir o meu amor de forma arrebatada, e se calhar amanhã estou com uma raiva ao mundo e não estou para aí virado. E ele explicava porque é que não gostava de fazer. Aquilo que eu acho que é muito importante na música, e é por isso que eu falo tanto do ver e do ouvir, e sobretudo da prática da música ao vivo, é exatamente isso. É um momento único, um momento da comunicação. Um músico não é diferente de um ator ou de um bailarino, não é? Portanto, todos nós estamos a comunicar através da nossa linguagem. Neste caso é uma linguagem universal que é a música. Pronto. Agora, para nos tornarmos verdadeiramente eficazes na comunicação daquilo que estamos a sentir, é impossível alguém ser fiel à partitura. Vamos já perder aquelas histórias dos puristas, isso é treta. Não existe, porque a música é só por si uma obra inacabada. A música como obra só fica completa quando alguém pega na partitura e faz a tradução da partitura para sons. Portanto, logo aí há um grande problema. Estamos sempre sujeitos à interpretação do outro. Mas já que estamos sujeitos à interpretação do outro, então vamos tirar partido dessa interpretação. Claro que há regras de estilo, claro que há regras musicais, claro que há questões técnicas, mas não se pode sobrepor à eficácia da comunicação e daquilo que o músico está a sentir. E eu sentia muito isso, ou seja, sentia uma grande transformação. É claro que continua a haver gente excepcional e gente extremamente generosa. Eu não queria dizer nomes, porque depois é uma chatice, porque depois dizem que eu falei de uns e não falei de outros, mas olha, vou dar um que é incontestável. Dois que são incontestavelmente generosos na maneira de comunicar a sua arte: o André Gai Pereira ou o Agostinho Sequeira. Ninguém me vai desmentir e ninguém vai ficar zangado comigo por eu ter dito estes dois nomes. Eles estão a dar de si, não é? Tu já os entrevistaste, pelo menos o André, eu sei que já o entrevistaste, e percebes que ele tem essa paixão, não é? Que está a comunicar. Continua a haver imensa gente com essa vontade de comunicar. E portanto, se calhar a grande diferença é que agora há gente tecnicamente muito mais apurada, há muito mais gente tecnicamente apurada, isto que eu queria dizer, e portanto é muito mais fácil construirmos uma orquestra que não falha. Agora, o importante mesmo é construirmos uma orquestra que comunique. Sim, isso. E pronto, e isso e às vezes a favor da comunicação não me importa que haja uma outra falha. Eu já falei aqui de alguns exemplos de músicos. A curiosidade, uma das coisas mais deliciosas, por exemplo, é falar com a Olga Prato, com aquela gente que tem mesmo vida e experiência para contar. Poder ter o privilégio de falar com António Vitorino de Almeida, que ainda tem uma lucidez na análise do meio musical e dos jovens, que é inacreditável poder falar com António Vitorino de Almeida e perceber o que ele pensa. Poder falar a generosidade que é, eu fui ao Brasil acompanhar uma carreira do Toy Ensemble e pude depois assistir a uma conversa junto de estudantes, moderei uma conversa sobre composição com o Alexandre Delgado, com o Fernando Lapa e da parte brasileira estava o João Guilherme Ripper. Bom, e a conversa às tantas meteu-se porque os estudantes estavam a descobrir é normal, isto a questão da composição, estavam a descobrir o serialismo e toda aquela revolução muito hardcore dos anos 50, 60, então puxaram muito a conversa para ali e eu comecei a suar por todo lado, porque falar de matrizes serialistas não é mesmo para mim, não é de todo. Mas ao mesmo tempo, não imaginam
a generosidade que é ouvir pessoas como o Alexandre Delgado ou o Fernando Lapa poderem partilhar a sua experiência e os seus pontos de vista sobre a música e as suas experiências como estudante. E eu acho que às vezes falta um bocadinho às novas gerações esta vontade de ouvir os mais velhos. Sim. Não é? Do exemplo do Fernando e do Alexandre, são das pessoas mais generosas no meio musical português. E que são pessoas que têm histórias, têm tanto para passar. E eu acho que nós temos que ter quem está na música tem que ter esta capacidade de mesmo que se sinta melhor e mais bem preparada que os mais antigos, primeiro só lhe fica bem baixar a bolinha. E depois ouvir o que essas pessoas têm para passar, porque são pessoas que já viveram muito, que já passaram e que já fizeram imensas coisas. Não é acharmos que fomos os primeiros, não. Há músicos portugueses em todo lado. Isso é uma coisa que eu também tento... Olha, se o programador tem destes problemas, porque depois nós temos que ter atenção a várias coisas. Olha, não podemos programar só jovens, porque depois pomos de lado os mais antigos, que ficam zangados connosco. Mas também não podemos programar só os mais antigos, porque depois os mais novos não têm palco para se apresentar. Depois tem que haver um equilíbrio, porque se eu programo só portugueses, corro o risco porque quem me conhece sabe que eu gosto muito de fazer aqueles testes de apostar nos portugueses. Isto ficou-me dos concertos Antena 2, não é? Ou seja, como sei que há muita gente boa e sei que material existe em Portugal, gosto muito de apostar nos portugueses. Mas depois isto corre o risco de nos fecharmos sobre nós próprios e ficarmos aqui acharmos que somos todos muito bons e depois afinal não estamos a par do que se passa no centro europeu, e aí vemos gigantes, não é? Para um português bom, há 5 espanhóis bons, 10 franceses e 50 alemães. E este é que é o grande problema. Este é o nosso problema. De repente, percebo que também não posso fazer só uma temporada estrangeira, porque então, o que é que eu estou aqui a fazer? A manter os portugueses. Isto é muito, muito difícil. E as pessoas também não imaginam o que um programador sofre de bullying diário. Porquê? Os artistas, coitados, eles precisam do palco. Portugal não dá palco. Voltamos àquela história. Há qualquer coisa que está a falhar, não é? E muitas vezes quem tenta dar, ou quando percebem que há alguém que até se esforça por dar, é sobre essa pessoa que toda a gente cai. Eu, sendo uma coisa muito mais pequenina, já às vezes sinto isso, uma coisa muito mais pequenina, de nada, uma coisa, imagino a escala, não é? Mas às vezes uma coisa, porquê que tu convidaste aquele? Porquê que tu não convidas aquele? Porquê que só convidas aqueles? Meu Deus, calma. Mas porque há espaço para todos. Ou seja, há espaço para todos e não há. Porque é daquelas... Isto é a lição de dona de casa, não é? Nós, para termos uma coisa, não podemos ter a outra. Começa logo por aí. Vamos cá ver. Se tirarmos a Fundação Gulbenkian do mapa, porque é uma fundação privada, faz o que quiser, o que lhe apetecer, e os critérios de programação ninguém tem nada a ver com isso, a não ser os donos da Gulbenkian. No que diz respeito às outras instituições musicais portuguesas, a verdade é que nós não podemos falar de uma temporada como encontramos noutras cidades, não é? No CCB, eu tenho um concerto sinfónico de 15 em 15 dias. Nas grandes capitais europeias, um CCB teria 2 concertos sinfónicos por semana. Sim. Nós sabemos disto. A Casa da Música tem um concerto sinfónico por semana, geralmente tem um ensaio aberto também, não é? Eu creio que ainda é assim, porque eu agora não estou no Porto, mas estamos muito longe daquilo que é a prática musical da Europa. Ainda ontem via no Facebook um homem a partilhar um programa do Teatro Nacional de São Carlos dos anos 60. Bom, e aquilo era... Eu dava tudo para ter assistido àquilo, não é? Porque eram 14 títulos. Ou seja, tínhamos em média uma ópera de 3 em 3 semanas. Não é? Uma ópera nova, uma produção de ópera nova. Em média, 3 em 3 semanas. Eram 14 títulos. Títulos que iam de Wagner, a Verdi, Donizetti, Rossini,
com uma encomenda a um compositor da altura, que era o Rui Coelho. Portanto, havia sempre uma encomenda a um compositor português, com uma obra contemporânea de alguém de referência lá de fora. Um elenco base português que incluía os melhores cantores da altura, disponíveis. Mas depois, logo o primeiro nome dessa lista era... Os 3 primeiros nomes eram Hans Hotter, Montserrat Caballé e Carlo Bergonzi. E de repente, nós fazemos o que é que nos aconteceu? Tudo bem que o São Carlos nos anos 60 beneficiava da desgraça alheia, ou seja, a maioria dos teatros de ópera estavam destruídos, não é? E, portanto, era o palco que poderia manter parte da atividade. Agora, e depois manteve durante muito tempo desses laços afetivos que se criaram com cantores como a Caballé, o Krauss, a Cossota, etc. Mas, quando olhamos para essa temporada, percebemos que não, Lisboa, de facto, já teve temporadas ao nível de uma capital europeia. 14 títulos. Com a preocupação de ter encomendas, com a preocupação de ter a música que se faz. Nós temos uma ideia que a necessidade da música contemporânea é uma coisa recente, quer dizer, é um disparate, porque já todos os compositores foram contemporâneos em alguma altura, portanto a música contemporânea fez sempre naturalmente. E quando eu reparei, achei super curioso naquele programa do CCB, lá estava música contemporânea daquele tempo, daquele período. E isto fez-me pensar imenso. O que é que se passou em Portugal? O que é que aconteceu? Nós já tivemos uma companhia de ópera no Trindade. O que é que aconteceu? Não é? Será culpa também nossa, dos melómanos e dos músicos e dos programadores? Porque às vezes nós também temos que fazer esta reflexão. Porque não chega só a dizer os políticos são todos maus e não sei o quê. Isso não chega. Às tantas, porquê? Porque, vamos cá ver, os políticos só vão até onde nós deixarmos. Porque, em última instância, somos nós que os lá pomos. Eu penso muito nisto. E para nós, que é uma atitude tipicamente, não é portuguesa, é humana, que é os outros, os maus, há sempre os maus. Mas eu acho que nós nunca fizemos este pensamento que eu estou a fazer agora contigo e está a ser absolutamente espontâneo, que é o que é que se passou? O que é que aconteceu? Porque evoluímos tanto numas áreas, na educação da música, na universalidade da música, no apuramento técnico, naquilo que falámos, não é? Na oferta de músicos, mas depois houve qualquer coisa que ficou pelo caminho. O Centro Cultural do Belém, quando começou, tinha concertos de orquestra sinfónica dirigidos pelo Álvaro Cassou de 15 em 15 dias, eu acho que eram às terças-feiras, de 15 em 15 dias, e nos outros 15 dias em que não tocava a sinfónica, tocava a metropolitana, com a Graça Moura. E portanto, todas as semanas tinhas lá concertos, e tinhas um ciclo de música brutal, de música antiga, que eram os concertos em órbita, e tinhas, todos os dias tinhas os concertos das 7 às 9, onde tanta gente, eu próprio fui atuar, porque aquilo era uma coisa aberta, portanto era um programa aberto a todo o tipo de artistas, todo o tipo de artes, quem quisesse, tinha ali uma espécie de púlpito onde diariamente alguém se apresentava. E isto sim é aquilo que nos aproximava de uma certa vivência europeia da música. E agora não sei o que é que se passa. E é a minha grande frustração como programadora. Não estou aqui a criticar sequer as minhas administrações nem governos, não é para isso que eu aqui estou. Mas acho que, e do ponto de vista pessoal, porque eu estou a falar de mim, é das coisas que mais me ocupa o pensamento hoje em dia, é perceber onde é que falhamos e como é que podemos dar a volta. Por outro lado, por exemplo, há uma coisa ótima, que eu começo a sentir um dinamismo nos festivais regionais, até uma competição saudável entre os vários festivais, e que isso dá muito ânimo, porque é um investimento local das autarquias, dos programadores, das bandas, porque se nós pensarmos que parte dos festivais locais estão agregados a bandas ou a escolas ou a academias de música, e isso é uma coisa animadora. Mas por outro lado, é aquilo que eu sinto no meu dia-a-dia, que
uma incapacidade de dar resposta ao meio. E que eu gosto de ver como o meu meio, porque eu gosto de me ver, não sendo músico, gosto de me ver como um de vocês, como alguém da equipe. Mas achas possível daqui a uns anos sermos como essas cidades? Como Leipzig, como Berlim, como... Eles já levam alguns anos de avanço. Sim, obviamente eles vão evoluindo também. Nós nunca vamos apanhar. Lisboa já teve isto. Vamos cá ver. Já teve, quer dizer, nós temos, se nós olharmos para a história da música em Portugal, não é aquela coisa. Durante muito tempo alimentou-se que a história da música em Portugal era assim uma coisa atrasada, que andava. É mentira. Quer dizer, pode não ter sido tão brilhante como Berlim ou Paris, mas nós temos o nosso orgulho e temos a nossa história da música. E se olharmos para a própria história da música em Portugal, nós temos variedíssimos exemplos magníficos de como programar e de como fazer e de como ter esse investimento feito. Quer dizer, o próprio surgimento do Teatro Nacional de São Carlos, que funcionava com uma programação internacional, em que o diretor ou os diretores eram os nossos mais proeminentes compositores, Marcos de Portugal ou Leal Moreira, mas ao mesmo tempo, o mesmo cenas do Teatro Nacional de São Carlos, ou Conde Farrobo, tinha um teatro nas Laranjeiras, onde funcionava uma companhia eminentemente local, mas que fazia todo o tipo de obra, de ópera, a um outro nível, e percebemos como isto tudo se articulava. Está aqui um bom exemplo, está aqui um bom exemplo de como as coisas funcionavam. Nós tivemos diretores em Portugal como Saverio Mercadante, não é qualquer pessoa, já não estamos a falar de um qualquer. Nós temos histórias de óperas que se estrearam em Milão, estou-me a lembrar do Baile de Máscaras, por exemplo, estreia-se na Itália, poucos meses depois estava cá, e as coisas circulavam. Portanto, o que eu acho, hoje em dia isso também vivemos numa sociedade muito mais evoluída, muito mais rápida, muito mais eficaz. Mas, por outro lado, o que eu acho, que é a crítica que eu faço, é que as estruturas não se comunicam, não circulam, não... volto a falar, tem que se falar da questão orçamental, em casa não há pão, todos ralham, ninguém tem razão, e depois casas como o CCB, por exemplo, não programam só música, porque programam teatro, programam dança, tem que ter um olhar até para o novo circo. Todas as artes se queixam tanto, as pessoas não fazem ideia que os nossos colegas do circo estão a passar neste momento. E, portanto, eu gosto de dizer isto, os nossos colegas, percebes? Porque, na realidade, uma das coisas que a pandemia me ensinou é que nós estamos todos no mesmo barco. Quem gosta disto da arte performativa por si, a música é, para mim, a rainha das artes performativas, estamos todos no mesmo barco neste momento. E ou percebemos isso de vez e comportamos-nos todos como uma grande família e com estratégia e com interesse e com vontade de avançarmos, ou então vai acontecer sempre o que acontece ao final de cada concurso da DG Artes, que é haver gente que argumenta não a favor do seu projeto, mas denegrindo os outros. E, portanto, isso tem que acabar. Essa gente tem que acabar. Quem vive de denegrir o projeto dos outros, isso não interessa a ninguém. O que interessa é o projeto coletivo que nós podemos construir. Eu nisso sou muito idealista, pronto, já deve estar a perceber. Às vezes é muito difícil casar o meu idealismo com a componente prática e pragmática, porque o pragmatismo muitas vezes olha, há uma ópera do Rossini, que é italiana e Argel, que tem um trio admirável, aliás, o switch no enredo dá-se a partir desse momento, que é o Papatacci, que é Comicala. E muitas vezes nós temos que aprender a fazer isso, que é muito difícil, porque nem todas as lutas valem a pena. Mas eu acho que há uma que vale muito a pena, que é nós fazermos esta análise e começarmos a exigir soluções concretas de todos, inclusivamente de mim próprio, que sou programador e, portanto, neste aspecto terei uma cota de parte de responsabilidade, de como encontrarmos uma solução para nos aproximarmos de modelos que nós sabemos que resultam e que são bons, e que são exemplos. É muito difícil nós virmos vamos cá ver. Falaste de Leipzig, eu adoro. Leipzig é a terceira vez que lá vou e o modelo da Gewandhaus é um modelo que podia funcionar perfeitamente em Lisboa.
Mas só que em Leipzig há uma orquestra, há a Gewandhaus. E a Gewandhaus faz tudo. E por isso é que é a maior orquestra europeia, são 140 músicos. Não é? E, portanto, eles depois fazem a ópera, fazem os concertos na Gewandhaus, que são os concertos sinfónicos, e fazem os serviços religiosos. Não é brincadeira. Quantos músicos portugueses é que estariam dispostos a fazer os serviços religiosos? Deus me livre. Mas se forem trabalhar para a Gewandhaus, fazem aqui e está quieto. Eu ia lá quase 15, posso dizer 15 e 15 dias aos sábados. Assim. Lá para a igreja de São Tomás. E é uma coisa... Mas é uma vivência, porque isso faz... voltamos àquela história que eu falava dos proms. A música como identidade. Se há cidade onde se sente a música como identidade, é Leipzig. Bem, poça, também é a cidade do Mendelssohn, do Wagner, quer dizer, passaram por lá todos, passou por lá o Schumann, passou por lá... Isto é difícil ficar imune a Leipzig, mas pode ser um bom exemplo. E depois há exemplos de toda a ordem, nós não precisamos ser tão grandiosos. Há pessoas que às vezes me levam mal quando eu dou como exemplo ou o Met, ou a Ópera de Paris, mas que disparate, não se comparam as realidades. Não, as boas práticas são sempre comparáveis. Depois nós temos é que saber ajustá-las às nossas realidades. Agora, nós vamos perceber como funciona ali. Funciona. Então, e em Portugal como é que isto seria? Não temos que ter medo em pensar desta maneira, não é? Também graças à Antena 2 e à União Europeia de Rádio, por exemplo, eu estive no Met, onde vivi uma semana intensíssima, porque passei por cada departamento metropolitan a perceber como é que se trabalhava, como é que se comunicava, programava, os ensaios, a costura, a construção de cenários, tudo isso. E o Met é aquilo que se chama uma verdadeira fábrica de ópera. Porque é tudo naquele edifício. É incrível. E de repente, claro que eu a primeira vez que pus os pés no CCB, fui para o grande auditório, olhei para a teia do CCB, é brutal. Vale a pena ser visitada. O CCB tem visitas, portanto, quem quiser pode ir visitar. É brutal. Eu comecei logo ali a imaginar, então, e aqui se funcionasse assim? E se eu fizesse isto aqui? Porque já vinha com aquela sede de querer. É claro que é impossível, porque o Metropolitan tem depois 2 CCBs de espaço ao lado para se poderem montar cenários e para se poderem fazer as coisas. Por exemplo, uma das coisas que eu percebi com essa viagem é que em Portugal, eu pelo menos não conheço, quem conhecer que me diga, não há nenhum teatro em que a produção possa ser montada ao lado, libertando o palco para o que está a ser mostrado. Por exemplo, se nós quisermos montar uma produção no CCB, no Teatro Nacional de São Carlos, no Dona Maria, no São João, nós temos que interromper a programação nesses espaços para os períodos de montagem e de ensaios. Porquê é que isto ainda é assim em Portugal? Nós estamos no século XXI. Não é? O Scala, que é o Scala, que é antigo, já tem a tal plataforma giratória. Em Zurique foi dos primeiros exemplos de um palco onde se montava a produção ao lado e depois vinha para a frente. Na Bastilha monta-se em baixo e aquilo sobe. Isto tem que ver com o facto de nós nunca termos exigido. Nós, músicos, artistas, cantores, sabemos que existe isso lá fora, gostamos muito das nossas coisas, mas nunca exigimos esta atualização dos nossos equipamentos, por exemplo. Isto é um handicap numa cidade. Nós não temos uma cidade das artes. Nós continuamos a ouvir as queixas de músicos que não têm salas de ensaios. Não é? Portanto, nós precisamos assumir isto tudo e a perceber aquilo que eu estava a dizer. Há algo que se passa de muito mal e com certeza que a culpa não é só de quem decide. Porque assim, porque nós aceitamos, nós continuamos a fazer tudo. Assim, esse é que é um mal. Não é? Não se continua a ver permanentemente o freelancer substituído pelo aluno do último ano? Vamos olhar para o panorama hoje em dia. Não é? Uma coisa são orquestras de estágio. Isso tem o seu enquadramento. Mas a quantidade de organismos profissionais, eu faço assim, que neste momento engrossam as estantes de orquestra com alunos. E o freelancer onde é que fica? Há
tanta coisa que nós deveríamos estar neste momento a falar isto tem muito a ver, lá está, tem muito a ver comigo, com esta minha paixão e com a minha preocupação de querer de me aproximar desses modelos que nós conhecemos, e a gente sabe que o modelo francês é diferente do modelo alemão, os espanhóis têm o seu próprio modelo, que é muito baseado na competitividade das regiões e, portanto, leva-os a querer a ser melhores, a superarem-se permanentemente uns aos outros. O modelo italiano está um bocadinho em falência, porque a gente percebe, aliás, durante a crise, a quantidade de teatros que foram vendidos para cinemas, por exemplo, ou para redes de cinemas, foi aflitiva, mas de qualquer forma a Itália já tem todo o tipo de modelos. Quem quiser conhecer as histórias do marketing moderno, de dumping de mercado, etc., vá ler sobre as disputas das editoras Ricordo e Sonzogno e percebe que os italianos inventaram quase tudo do marketing moderno para poder vender ópera. Quem quiser perceber como se monta uma equipe de futebol e como se lida com o mercado de futebol, vá ler a disputa da Companhia dos Nobres em Inglaterra, do Handel, eu acho que era o Bononcini que estava do outro lado, agora não tenho bem a certeza, mas a rivalidade das duas companhias em Londres e a aquisição dos jogadores, não, os jogadores eram o melhor castrati, a melhor primadona, e as companhias iam à falência por causa disso, que era assim uma coisa, o investimento em pirotecnia. E nós na música, nesse aspecto, quando olhamos para isto tudo, e lá está, e temos esta sede do contexto, nós já lá vemos tanta coisa que explica a nossa própria sociedade, os modelos de espetáculo que existentes. Eu falei de futebol de propósito, o que se passa hoje em dia no futebol não é muito diferente do que o sistema de montagem da ópera do tempo do Handel em Londres. Só que em Londres, nesse tempo, as companhias iam à falência. Aqui os clubes de futebol não vão à falência por algum motivo. Mas ainda bem, porque senão nós não temos quase nenhum clube em Portugal. Mas ainda bem que isso acontece, que não vá. Mas nós percebemos isso. É portanto, se nós na nossa história da música e da nossa arte é tão rica e tão cheia de experiências que nós próprios devíamos ser mais exigentes com os nossos tempos para podermos estar na linha da frente, para termos um país mais europeu. Eu tenho que dizer isto, mais europeu. Mais estruturado. E não é falta de público, não é falta de público. Quando se fala dos jovens, mas nunca houve tanta gente a estudar música, alguma coisa. Nós estamos a falhar porque a malta que estuda música não aparece nos auditórios. Não é? Alguma coisa se passa. E começa logo pelo próprio ensino. Resta saber se no ensino se estimulam as pessoas a ir a espetáculos. Isto é muita coisa. Falar disto tudo é falar de mim, e eu digo-te já porquê, porque é a minha vida atual e, portanto, é aquilo que me preocupa e que eu gostava mesmo de um dia poder vir a concretizar, é colaborar definitivamente para podermos ter um país e uma estrutura de produção, seja de música, seja de teatro, seja do que for, verdadeiramente digna e comparável da realidade europeia em que nos inserimos. Não deixamos de ser, não é? Já foste dando imensos conselhos na conversa, mas eu gostava, em tom de despedida, que nos desse 5 conselhos para os jovens músicos. Ui, eu não sou o melhor, não é? Porque eu fiquei a meio do caminho. Já foste dando imensos, acho que, mas... Eu fiquei a meio do caminho. Não, mas pronto. Uma é... vejam e ouçam muito. Não é só tocar, não é só aperfeiçoamento, é ver e ouvir muito mesmo. Seja o professor, seja o concerto da Gulbenkian, do CCB ou da Casa da Música, onde for, seja... É o lado mais importante do música. Depois, a outra questão é
alimentem a curiosidade. Uma obra não é uma obra porque as notas estão escritas ali naquele papel. Uma obra é uma obra porque alguém pensou nela. Alguém que tinha uma vida, que tinha um contexto, que tinha uma história, que se calhar estava preocupado. O que é que seria do Shostakovich sem a história da Rússia? O que é que seria do Prokofiev sem a Segunda Guerra Mundial? O que é que... De certeza que eram coisas completamente diferentes, não é? O encanto que é percebermos porque é que esta obra é escrita desta maneira e não é escrita daquela. Nós estamos a terminar o ano de Beethoven. Se bem que o ano de Beethoven, eu cada vez penso mais nisso, como ele nasceu em dezembro, na realidade devia ser agora o ano que vem, porque devia ser de dezembro de 20 a dezembro de 21. Isto sou eu a tentar convencer-me que ainda podemos ter um ano de Beethoven. Tinha calhar bem este ano. Mas as pessoas, falou-se tanto de Beethoven. Beethoven é o melhor exemplo dessa necessidade que nós temos da absoluta compreensão da mensagem, não é? E o meu conselho aos jovens é, por exemplo, quando vão ouvir Beethoven, e isto pode ser feito com qualquer compositor, mas, por exemplo, Beethoven, porque é que a Quinta Sinfonia nos fala do destino e da vitória e da superação humana, do espírito do homem? O elogio da natureza feito pela Sexta Sinfonia? Os ideais que permanentemente estão presentes naquela música, que são os ideais da revolução, portanto, da liberdade, da igualdade, da fraternidade. Não é por acaso que o hino da alegria é aquele texto, um apelo à fraternidade. Porque é que de repente ele tem tantas obras como o Fidel e o Egmont que nos falam da liberdade do homem? E se nós não compreendermos isso, como é que nós vamos tocar bem Beethoven? Se nós não percebermos aquela relação que ele tinha com as mulheres, já algo mal amado, e o arrebatamento das sonatas, porque é que isto é assim? Eu estou a fazer este exercício com Beethoven, podemos fazer com qualquer compositor. Para isso é preciso nós deixarmos apaixonar pela obra, apaixonar pelo contexto. Eu dou um exemplo ainda de quando eu estudava, quando fiz exatamente o Lux Eterna do Ligeti pela primeira vez, fiquei fascinado. Isto que é a minha professora de piano. Ligeti é o melhor compositor do mundo. E a primeira coisa que ela me disse é assim: filho, isso depois passa com a idade. Foi o que ela disse. E tinha razão, pronto. O Ligeti é muito bom compositor, não há cá melhores, não. Mas pronto, tinha. Mas isto é o quê? É de alguém que se deixa arrebatar e que quer perceber e que está à procura do novo, do curioso. E é sobretudo isso, é ouvir e ver muito e ter curiosidade. Opa, sem curiosidade não vale a pena. Sem curiosidade limitamos a ser uns robôs mecânicos que estamos ali a esgrimir técnica, absolutamente mais nada. E isso é que é de evitar. E depois outro conselho é... eu não queria fazer aquela coisa horrorosa que já se fez em Portugal, que é não fiquem por cá e migrem. Mas há uma coisa que é verdade, é assim, a música é uma linguagem universal, os músicos são do mundo, é aquilo que eu disse, muitos dos nossos músicos acabam o secundário, já nem ficam cá, vão para fora. Mas, sobretudo, o que eu quero dizer com isto é que a música vive-se imenso. E, sobretudo para os mais novos, porque a partir do momento que alguém sai daqui, e é um espanto. As pessoas falam da imigração dos anos 60. O mais parecido que nós temos é com os nossos músicos hoje em dia. Porque tu já viste a quantidade de músicos que vêm do interior do país, de sítios muito simples, e que de repente vai parar a uma Paris, ou uma Berlim, ou uma Leipzig, ou um Amsterdão. Mas a música ainda faz isso, não é? Que é preciso uma coragem brutal para enfrentar isso. E o conselho é: não tenham medo. É mesmo... é mesmo... Eu contrario-me, porque eu costumo dizer que uma das minhas principais preocupações como programador é que eu acho que neste momento o mercado já há mais músicos que aquilo que é possível absorver em toda a Europa, não é só em Portugal, é em toda a Europa. Mas por outro lado, não se pode ter medo, porque se nós sentimos que aquilo é mesmo o nosso caminho, e às vezes as famílias dizem: vais estudar música, mas olha, vais tirar outro curso pelo simples não, porque música não é um curso a sério. Ainda há muito essa mentalidade, a gente sabe que há, não é? Portanto, e eu acho que quem sente mesmo este apelo da música não deve ter medo. É curiosidade, ver e ouvir,
e um bocadinho de coragem e ser destemido, porque pá, é uma vida muito difícil. É muito boa quando resulta, mas é muito difícil. Uma disciplina. Eu não tinha a disciplina, por isso é que fiquei a meio. Olha, quero-te agradecer por teres aceito o convite. Foi um gosto. E peço que continues assim com essa... que eu vejo como um exemplo, que essa paixão que é contagiante. Olha, Obrigado. obrigado.